Oi pessoal, tudo bem? Então a professora Rosane vai estar dando início. Na verdade, nem início, continuidade ao assunto de português lá do 8º ano. Então, dentro das classes gramaticais, dentro da língua portuguesa, nós temos os numerais. Qual a função dos numerais? Qual o objetivo que eles têm dentro da língua portuguesa? Então, eles fazem a parte de quantificar os seres, indicar a posição que eles ocupam em uma determinada ordem, tá? E aí, essa ordem numérica, ela vai dar uma base para nós entendermos qual a posição que tal elemento que nós estamos nos referindo, ele vai estar. Então, é muito importante a gente saber diferenciar os numerais. Então, o numeral, ele pode indicar a quantidade, tá? Aí, nesse caso, ele é chamado de cardinal. Então, por exemplo, os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. Então, nesse caso, quando eu me refiro ao número 4, 1, 2, 6, 20, ele recebe o nome de cardinal. Agora, porém, quando ele me indica uma ordem, uma organização, algo semelhante, aí ele recebe o nome de ordinal. Nesse caso, por exemplo, chegou em 5º lugar. Então, ele me deu uma classificação, ele colocou em ordem, quer dizer que eu tinha o primeiro, tinha o segundo, tinha o terceiro, até o 5º. Agora, quando ele me faz uma multiplicação em quantidades, aí ele é chamado de multiplicativo. Nesse caso, por exemplo, nós poderíamos estar assim, ó, ganhei hoje o dobro que ganhara ontem. Então, ele está me dando uma proporção de dobro, multiplicação. E aí, quando eu tenho uma divisão, algo que foi repartido, tá? E aí, nós temos um número fracionário. 1/3 das pessoas é contra o projeto, tá? Quer dizer que eu peguei uma quantidade de pessoas, dividi em 3, e uma parte dessas 3 é contra esse projeto. Então, nesse caso, é um número fracionário. Então, aqui nós temos os números cardinais, né, o quadro, com os números ordinais, fracionários e multiplicativos, tá? Lembrando que os números cardinais, eles são infinitos. Os ordinais, eles são mais restritos, tá? Mas não quer dizer que não existam números de grande quantidade. Os fracionários, lembrando, por exemplo, fracionário, quando eu falar meio, metade, reparti ao meio, dei a metade, 1/3, 1/4, 5º, 6º, tá? Multiplicativo, ele ganhou o dobro, o triplo, o quádruplo, tá? Então, isso é multiplicativo, quer dizer que eu estou aumentando. Os números, eles podem sofrer inflexão em gênero, quer dizer, ele pode ser masculino ou feminino, ou em número, ele pode estar no singular ou plural. Por exemplo, com exceção lá nos números cardinais do 1, todos os números cardinais, eles vão para o plural, tá? Aí, o 1 só varia para uma, só em masculino e feminino, tá? As centenas, eu posso ter 200, 200, 500, 500, tá? 1, 2, 2. Então, já os ordinais, eles se flexionam tanto em gênero como em número. Por exemplo, ele foi o primeiro, eles foram os primeiros. Então, tanto em gênero masculino, então ela foi a primeira. Então, tanto em gênero masculino como feminino, como em singular e plural. Os multiplicativos, eles só vão sofrer essa flexão masculino, feminino, singular e plural quando estiver ligado diretamente a um substantivo. Por exemplo, jogo triplo, aposta tripla, jogos triplos. Então, ali no caso, o substantivo jogo, ele foi para o plural, o número em questão que é multiplicativo também vai para o plural. A leitura e a escrita dos números, a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Por exemplo, eu vou ter o número 4935 ali, eu vou ler 4.935. 1997, 1997. Quando eu tenho a indicação de séculos, tá? Aí, nós usamos o número ordinal até 10. De 11 em diante, a gente usa o cardinal. Por exemplo, ali está Dom João VI. O número romano 6 ali, eu falo sexto. Então, até o 10º, tá? Primeiro, segundo, terceiro, a gente lê como número ordinal.
para depois o 10 de cardinal. Por exemplo, parágrafo 10º, capítulo 12. Então, acima de 10 vai haver essa troca, tá? Depois dos substantivos também usa-se números cardinais, tá? O 20º século da nossa era, o 36º capítulo do livro, tá? Então eles seguem essa regrinha também. Deixei uma frasezinha ali para vocês de reflexão. Então, esse aqui é um pequeno resumo que vocês têm. Desejo para vocês uma boa semana, um bom dia e até a próxima!